Olá! O tema de nossa aula de hoje é a estrutura da área de recursos humanos. Nesta aula, vamos falar sobre o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento de Pessoal, comparando o que cada um deles faz. Antes de começarmos a falar do Departamento de Recursos Humanos, é importante tirar uma dúvida, uma confusão que existe entre o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento de Pessoal da empresa. Apesar de, por muitas vezes, trabalharem juntos, esses departamentos têm funções bem diferentes e nós vamos tentar entender a diferença entre eles. O departamento de pessoal é responsável pela parte mais burocrática da relação entre o empregado e a empresa. Vamos ver o depoimento de um profissional dessa área para ver o que ele fala. As atividades que o Departamento de Pessoal realiza são contratação e desligamento de pessoas, gestão dos benefícios, afastamentos, férias e gestão dessas informações no que diz respeito à permanência desse funcionário dentro da organização. Como vimos no depoimento desse profissional, o Departamento de Pessoal cuida de coisas como folha de pagamento, férias. Ele precisa conhecer de leis. É por isso que, em geral, encontramos advogados trabalhando no departamento de pessoal. Ele precisa conhecer de leis, principalmente da CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. O Departamento de Recursos Humanos cuida da pessoa e não das relações legais de trabalho. Agora vamos tentar organizar um pouco o que esse profissional nos disse. A área de recursos humanos é formada por 6 grandes sistemas ou processos. Vamos entender cada um deles. O primeiro grande processo é o processo de agregar pessoas. Ele é composto pelo recrutamento e a seleção. Este será o foco de nossa aula de hoje e por isso vou falar dele um pouquinho mais adiante. O segundo grande processo é o processo de aplicar pessoas. Ele é responsável pelo desenho de cargos, a cultura organizacional e a avaliação de desempenho. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Desenho de cargos. Imagine que você vai abrir um restaurante, você e mais 2 amigos, que agora serão seus sócios. O que cada um vai fazer nesse restaurante? Você sempre trabalhou na área comercial e acha que deve assumir o departamento comercial da empresa. Um de seus amigos é contador e, por isso, vai assumir o departamento financeiro dessa empresa. Já o terceiro de seus sócios é cozinheiro e, por isso, vai assumir a área operacional da empresa. Esse nosso exemplo é bem simples, mas dá para entender o que a área de desenho de cargos faz em uma empresa. Vamos imaginar agora uma indústria muito grande, que tem áreas de operação, de logística, de finanças, de cobrança. Cada um dos cargos precisa ser definido quais as tarefas são inerentes àquele cargo. Esta é a função da área de desenhos de cargos. Já a cultura organizacional é a maneira como a empresa faz os seus negócios, como trata os seus clientes e como trata os seus funcionários. Ela tem a ver também com a liberdade e a relação que os empregados têm com a empresa. Empresas fortes geralmente têm culturas fortes. Em minha vida profissional, trabalhei em uma grande empresa, a Ambev. Você deve conhecê-la pelos seus produtos, Brahma, Skol, Antártica. A cultura organizacional da Ambev é muito forte. Até a relação das pessoas entre si, das pessoas com seus clientes, é marcada por essa cultura. É uma cultura empreendedora que busca diminuir os custos e aumentar a participação de mercado. Essa cultura ágil se reflete nas roupas e até no modo de falar das pessoas. Para você ter uma ideia, até o presidente da empresa anda de calça jeans, camiseta e usa um carro com as marcas da empresa. Vamos ouvir agora uma definição do que é cultura organizacional. Maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as coisas, que são compartidas por todos os membros da organização e que os novos membros devem aprender e aceitar para ser aceitos no serviço da organização. Uma cultura organizacional forte, como vimos na definição, ajuda inclusive a trazer novas pessoas para dentro da empresa.
Alguns outros exemplos de culturas organizacionais fortes são empresas como Casas Bahia e a TAM. Um dos símbolos dessa cultura organizacional forte são seus heróis. Na Casas Bahia temos Samuel Klein e na TAM temos o comandante Rolim, que significam e simbolizam a cultura dessas empresas. Já a avaliação de desempenho é utilizada para desenvolver, treinar, punir ou premiar pessoas. O terceiro grande processo da área de recursos humanos é o processo de recompensar pessoas. Nele estão incluídas políticas de remuneração, de incentivos e de benefícios. Vamos ouvir uma definição de remuneração. Remuneração é o processo que envolve todas as formas de pagamento ou de recompensas dadas aos funcionários e decorrentes do seu emprego. Como vimos na definição de Kevenato, a remuneração não significa apenas o pagamento financeiro aos funcionários. Ela inclui também incentivos e benefícios que são dados a esse funcionário em função do seu trabalho. A remuneração é um dos principais motivadores do funcionário, mas não é o único. A remuneração é formada tanto por itens financeiros, como salários e prêmios, quanto por itens não financeiros, como reconhecimento profissional e a possibilidade de crescimento. O profissional dessa área precisa entender o que motiva cada um dos funcionários para desenvolver processos que os motivem a continuar a trabalhar. Existem várias teorias da motivação humana. A mais conhecida delas é a teoria de Maslow. Vamos conhecer um pouco dessa teoria. Para Maslow, o ser humano tem diversas necessidades e cada uma delas precisa ser atendida, e isso nos motiva. O primeiro grande grupo de necessidades, segundo Maslow, são as necessidades fisiológicas, como comer e dormir. Se imaginarmos um bebê, ele só tem necessidades fisiológicas.